continuar meditando sobre a oração natalina de Zacarias. Boa noite, irmã Zana. Ela nos faz refletir, como temos estudado essas 2 semanas, não é? A respeito do poder de Deus. Como Deus é maravilhoso e Ele responde às orações. Nós não temos razão para duvidar de Deus, porque Deus responde orações. Como diziam os teólogos antigos, pastores antigos, né? Orar é uma coisa perigosa. Por quê? Por 2 razões. É perigoso orar. Lembra? Já ouviu falar? Porque Deus ouve e Deus responde. Então é perigoso orar, né? Uma coisa, a gente quando ora, a gente tem que tomar cuidado com o que fala com Deus. Porque Deus está ouvindo e Deus responde às orações. Então nós devemos cuidar disso e a certeza que nós temos que Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos, como diz Paulo. Estudamos na semana passada, além do que nós pedimos, Ele faz e Ele opera maravilhas. Então nesse capítulo 1 aqui de Lucas, capítulo 1 de Lucas, nós lemos sobre o nascimento de João Batista, e no verso 4 nós lemos que Lucas escreveu esse evangelho para Teófilo, e ele disse, para que tenhas certeza das verdades das coisas que foste instruído. Então, quando nós lemos o evangelho, é para isso, para a gente ter certeza da verdade que nós fomos instruídos. E como nós estamos estudando sobre oração, o texto, a palavra de Deus está dizendo assim, ó, tenha certeza dessa verdade, não duvide. Deus ouve orações, Deus responde orações, e como nós já vimos na semana retrasada, é claro, tem algumas condições, né? Zacarias, por exemplo, era um homem justo, ele andava diante de Deus de uma forma irrepreensível, ele e Isabel, sua esposa, e eles serviam ao Senhor de todo o coração, e eles estavam orando, e eles oraram a vida inteira, não é? E agora na velhice Deus responde a oração, então é mais uma lição. Às vezes a gente vai orar a vida inteira por alguma coisa, e Deus vai responder lá na velhice. Como a conversão de alguém, às vezes demora, né? No caso deles foi o nascimento do filho, né? Isabel era estéril, mas na velhice veio o filho. E como eu falei na semana passada, né? Zacarias é semelhante com Isaac, né? Ele era velho, Isaac também era velho. Isabel era velha e Rebeca também era velha, né? E ambos casais tiveram um filho na velhice. Abraão também teve, né? Mas a gente fez essa comparação com Isaac e João Batista. Então, vamos ter certeza sempre que Deus ouve as orações. E a Natal é isso. Natal é anunciar coisas boas. Uma coisa boa é essa. Olha, Deus ouve orações. Você está confiando em Deus, está vivendo uma vida justa, irrepreensível, está orando. Deus vai atender, Deus vai responder à oração, porque Ele é maravilhoso. Então, semana passada eu parei naquele momento que ia falar sobre o anjo Gabriel. Que o anjo Gabriel veio anunciar a Zacarias a notícia, e o anjo Gabriel sempre é portador de boas novas. Sempre que aparece na Bíblia o Gabriel, é para falar uma coisa boa. Então, estava falando sobre o nascimento de João e, logo em seguida, sobre o nascimento de Jesus. Então, Gabriel, aqui no versículo 19 de Lucas capítulo 1, ele diz, eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Assim é a notícia do Evangelho. Assim, quando nós falamos com alguém sobre Natal, nós estamos falando das boas novas. A melhor notícia que nós podemos dar para alguém é, olha, Jesus nasceu. Não aquele Jesus histórico, né, que todo mundo sabe, que fizeram do Natal um tempo de comprar e entregar presentes, comprar e fazer banquetes.
Virou uma coisa assim, muito secularizada o Natal. Infelizmente, o Natal, para muita gente, não tem sentido, é só bebida, comida, troca de presentes, amigo secreto, mas o sentido do Natal está sendo esquecido. Qual é? Jesus, o nosso Salvador, veio para nascer no nosso coração. Isso é boa notícia, essa é a boa nova que as pessoas precisam receber. Lá no versículo 16, aqui também de Lucas capítulo 1, é o mesmo anjo Gabriel que foi enviado à cidade de Nazaré a falar para Maria. No verso 27 diz: foi enviado a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. É o mesmo anjo Gabriel. Assim como ele deu boas novas a respeito do nascimento de João Batista, filho de Isabel, ele foi falar com Maria a respeito dela ser a mãe de Jesus, de receber, ainda como virgem, a encarnação. Deus iria se encarnar na figura do menino Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, como temos estudado, não é? Ele é Deus e ele é homem, 100% Deus e 100% homem, porque nasceu de Maria, encarnou e veio para ser o nosso Salvador. Então, Gabriel é portador de boas novas. Assim, nós também devemos dar boas novas para as outras pessoas, falando de coisas da parte de Deus que alegram o coração. Gabriel, a gente vê ele lá em Daniel capítulo 9, quando ele fala com Daniel a respeito das visões, dando boas notícias para Daniel. Então, é sempre sinônimo de alguém que está trazendo boas notícias, boas novas. Nesse Natal, vamos também levar boas novas. Vamos falar às pessoas sobre Jesus, o nosso Salvador, como ele mudou a nossa vida, como ele tem poder para mudar a vida de qualquer pessoa que crê que ele veio para ser o seu Salvador também. E através da cruz reconciliar com Deus, perdoando os pecados, transformando a sua vida numa nova vida, a vida cristã. Não podemos duvidar quando nós oramos. Quando nós oramos, não podemos duvidar. O versículo 20, voltando lá para capítulo 1, João Batista tinha pedido, Zacarias, né, pai de João Batista, tinha pedido um sinal, se fosse verdade, não é? Lá no versículo 18, que Isabel seria mãe, que aquilo que Gabriel está dizendo, que eles teriam um filho, né? Ele fala, como terei certeza disso? Ele ficou em dúvida, ele duvidou do que o anjo estava falando. Então o verso 20 diz o quê? Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. Os anjos não têm paciência como Deus tem paciência, viu? Só porque Zacarias duvidou, falou assim, como eu vou ter certeza disso? Você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo porque você duvidou, né? Ele falou assim, porque você duvidou, já que está pedindo sinal, você vai ficar sem falar até ele nascer, 9 meses, né? Mudo, sem conseguir falar. Ainda bem que quem cuida de nós é Deus e não são os anjos, viu? Senão a gente ia levar bastante disciplina, né? Porque anjo não tem paciência, não. Deus é paciente, Deus é Pai, Deus é amoroso, Ele cuida de nós. E Zacarias, ao terminar aquele momento lá de oferecer o incenso no santuário, ele saiu para fora, diz o verso 22, e continuava mudo. O que o anjo falou aconteceu, ele não conseguia falar. E era costume, quando o sacerdote saía de dentro do templo, ele então fazer a oração de Números capítulo 6, né, a chamada bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas ele não tinha voz para falar, e as pessoas ficavam assim, sem saber o que tinha acontecido, né? Então ele falava com sinais.
tentava dizer o que tinha acontecido, e tudo porque ele duvidou da oração. Ele mesmo tinha orado. Quanto tempo ele orou por Isabel para que ela tivesse uma criança? E agora que chegou a hora, ele duvidou, né? Eu estava visitando, antes de vir para cá, a Carol, né? A Carol me chamou lá com a cedinha, antes de vir para o culto, para passar 5 minutos antes, né? Eu sentei, o que será, né? Aí eu sentei lá, meu irmão começou a falar assim, pastor, nós estamos indo embora para o Piauí. Aí a Carol, não, nada não, pastor, ele está zoando de você, né? É que eu estou grávida. Eu não duvidei, eu acreditei na hora, né? Eu acreditei na hora. Agora eu fico pensando em Zacarias, tanto tempo que ele orou para aquilo, e agora que chegou a hora, como eu vou ter certeza disso, né? Então, quando a gente orar, não pode duvidar, tem que confiar que o Senhor está ouvindo, que Ele vai conceder, a oração vai ser atendida. Lá no verso 25, Isabel falou, né? O Senhor me concedeu isso. Ela não duvidou. A Isabel não duvidou. No verso 25, ela fala: o Senhor me concedeu isso quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Diante dos homens era uma vergonha ela não ser mãe, ser estéril. Era uma vergonha. Era uma coisa que ela sofreu isso a vida inteira. Agora não, ela está dizendo: olha, o Senhor tirou a minha humilhação. Ela aceitou com alegria a resposta da oração. Então, que essa oração natalina, essa oração de Zacarias, nos ajude a lembrar sempre. Vamos continuar orando, não importa quanto tempo, que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou imaginamos, não importa o tempo. Vamos confiar, nunca duvidar que Deus responde orações. Às vezes alguma coisa está pedindo, está demorando, parece que Deus não está ouvindo. Olha, Zacarias, Isabel oraram a vida inteira, até que Deus respondeu. Então vamos continuar confiando que o Senhor ouve as orações e que no tempo oportuno a oração é ouvida, é atendida. É claro, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Às vezes Deus já falou para mim que não em alguma coisa. Não sei se com os irmãos já deve ter acontecido isso, não é? Mas quando a gente está orando, uma coisa que é conforme a palavra de Deus, não contraria a palavra de Deus, está dentro da vontade de Deus para a nossa vida, é uma coisa boa, é uma coisa que vai edificar, vai trazer boa fama, tem virtude nisso, uma coisa para a glória de Deus, é para o louvor de Deus. Vamos confiar, Deus vai atender, sim, Deus vai responder. Então vamos seguir orando, especialmente agora essa semana, a semana do Natal, para que aqueles nossos parentes que ainda não creram, não é? Que ainda precisam confiar em Jesus, precisam crer não só no Jesus histórico que nasceu há quase 2000 anos lá em Belém, e que a gente faz aí essa celebração anualmente, mas aquele Jesus que quer nascer no coração, ser o seu Salvador pessoal. Vamos orar para que eles creiam, para que eles se arrependam dos seus pecados e aceitem esse presente de Deus, que é Jesus, o Salvador. É o presente, o maior presente que Deus nos deu. Domingo, vimos aqui no musical, né, a respeito dessa mensagem do Natal, que as pessoas possam também crer. Para isso, vamos seguir orando e pedindo pelo Brasil, para que Deus abençoe o Brasil, salve a nossa pátria e dê a esse nossa grande nação, não é? Ainda um tempo bom, de avivamento, de muitas conversões. É isso que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de conversões, de santificação, e isso pode acontecer através do arrependimento, não é? Do avivamento. E isso acontece quando o povo de Deus se humilha, como diz Jeremias, Deus falou primeiramente com Salomão, né? Se o meu povo se humilhar, depois lá em Jeremias fala: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.